Pai do Senhor, igreja. Meu Deus, as irmãs almoçaram? Pai do Senhor, igreja. Glória a Jesus. Você pode ficar de pé? Deus seja louvado por esse dia, por esse momento. Privilégio poder ministrar a palavra do Senhor. E eu tenho por certo que nessa tarde o Senhor há de falar ao seu coração. Você crê? Glória a Jesus. Quero agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade. Agradecer a Deus também na pessoa da pastora Odete pelo convite. Me sinto honrada, muito obrigada. E desejo que o Senhor abençoe a senhora, toda a sua família e toda a igreja. Amém? Abra comigo a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo de número 17, verso de número 33. Glória a Deus. Aleluia. 1 Samuel, capítulo de número 17, verso de número 33. Após lermos o versículo 33, iremos ler capítulo 18, versículo 16. 1 Samuel 17 e 33 diz assim: Saul respondeu: Você não conseguirá lutar contra esse filisteu e vencer. É apenas um rapaz e ele é guerreiro desde a juventude. Vou ler novamente. Saul respondeu: Você não conseguirá lutar contra esse filisteu e vencer. É apenas um rapaz e ele é guerreiro desde a juventude. Capítulo de número 18, verso de número 16. 18, verso de número 16 diz assim: Mas todo Israel e todo Judá amavam Davi, porque ele conduzia as tropas vitoriosamente nas batalhas. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por essa tarde, por esse momento, pela tua palavra que é verdadeira. E como diz a tua serva, Senhor, eles amam, Pai. Eu reconheço minha total incapacidade de ministração, mas reconheço também que é a tua graça que nos capacita e nos usa, Pai, para ministrar aquilo que o Senhor deseja ministrar aos corações. Nós te louvamos, fala o nosso coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Pode tomar o seu assento, por favor? Querida igreja, esse texto é um texto muito conhecido, acredito que toda a igreja conhece, mas é um texto que o Senhor falou muito ao meu coração. E quando eu recebi o convite da pastora Odete, eu falei: Deus, eu não quero falar o que eu sei ou que em algum momento eu já ministrei, mas eu quero falar aquilo que o Senhor quer que eu fale no dia que o Senhor sabe que eu irei ministrar. E o Senhor começou a ministrar o meu coração referente ao reflexo de um coração próximo em um coração distante de Deus. E o Senhor trouxe à minha memória a pessoa de Saul e a pessoa de Davi. E é sobre isso que eu quero falar. Mas para que a gente compreenda de forma mais clara os versículos dos capítulos a qual nós lemos, capítulo de número 17 e 18, é necessário nós retornarmos para o capítulo 15, onde nós vamos perceber que Deus usa Samuel e diz: Samuel, vai a Saul e declara-lo ungido rei de Israel. Agora Samuel obedece à ordem do Senhor, vai a Saul e unge a Saul conforme o Senhor tinha dito. De repente, o Senhor faz Samuel lembrar a Saul de uma situação que havia acontecido com o povo de Israel. No verso de número 2 você vai perceber, quando o povo de Israel saía do Egito. E Deus lembra Saul através do profeta dizendo que o povo amalequita ataca o povo de Israel. Você lembra do episódio onde o povo de Israel lutava contra o povo amalequita? E de repente Arão e Ur pegam uma pedra para então Moisés sentar. E eles levantam as mãos de Moisés, porque Moisés estava com os braços cansados. Ali Ur segura de um lado e Arão de outro, e eles seguram, e a Bíblia diz que enquanto eles seguravam as mãos de Moisés,
o povo de Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava as suas mãos, o povo amalequita prevalecia. E o Senhor está lembrando exatamente Saul dessa situação. Ele diz assim: Saul, eu te dou uma ordem, Saul. Vai até o povo amalequita e destrói toda a nação. Deus dá essa ordem a Saul para que ele vá destruir. Para quem não sabe, o povo amalequita era um povo rival de Israel. E eles eram um povo muito cruel, e aonde eles chegavam, eles torturavam, e além de torturar, eles levavam mulheres, crianças, todos os bens que o povo tivesse, ele levava. E agora Deus dá essa ordem a Saul, através do profeta Samuel, e diz: Saul, vai e mata toda a nação amalequita, mata homens, mata mulheres, mata crianças, mata recém-nascidos, mata ovelhas, mata gado, mata camelo, mata jumento. Deus diz: extermina tudo, porque o Senhor se lembrou da situação que tinha acontecido com o povo de Israel. E para quem não sabe, o Moisés, ele estava vivendo um tempo muito difícil, de amargura, porque o povo estava murmurando contra Moisés, por conta de eles saírem do Egito, e agora ter só pão, só maná. E agora o Senhor manda Saul ir destruir tudo. E Saul reúne todo o seu exército, 200.000 soldados de Israel e 10.000 homens de Judá. E Saul vai. Quando Saul chega lá, Saul destrói todo o povo. Porém, acontece uma situação que ali Saul começa a desobedecer a ordem de Deus. Saul manda o povo queneu embora porque eles não tinham nada a ver com a situação. E agora Saul começa a matar o povo, e de repente ele poupa a vida do rei Agog. O rei do povo, ele poupa a vida do rei. E não só isso, como se não bastasse, ele também poupa o gado, as ovelhas. Ele olha para as ovelhas: não, isso aqui eu não vou matar, isso aqui são ovelhas boas. E ele pega e leva junto. Mas enquanto Saul estava aparentemente obedecendo uma ordem, o Senhor fala com o profeta Samuel. Parece que Saul se esquece que o olhar de Deus ainda estava sobre a vida dele. Irmãs, não acontece assim, igreja, não acontece assim às vezes com a gente. Nós começamos a obedecer a ordem do Senhor e de repente nós decidimos fazer do nosso jeitinho. Entenda, Saul vai, mata um pouco do povo, fica com o rei dos amalequitas, o Senhor dá ordem para destruir tudo. E ele começa aparentemente a obedecer. De repente o Senhor fala com Samuel e diz: Samuel, deixa eu te dizer algo, Samuel. Eu me arrependo de ter colocado Saul como rei. Irmãs, como pode o Senhor se arrepender? E aqui é importante a gente entender que quando a palavra do Senhor fala do Senhor se arrepender, o Senhor não fala de um arrependimento como nós nos arrependemos, até porque nós só nos arrependemos de algo que a gente tenha feito de errado. E o Senhor não faz nada errado. Quando a Bíblia fala que o Senhor se arrependeu, o Senhor está se referindo a uma tristeza. Então vamos trocar o arrependimento por tristeza? O Senhor se entristece com Saul. Às vezes o Senhor nos dá uma ordem e nós queremos cumprir 90%. Mas o Senhor nos ordena a cumprir 100%. O Senhor deu ordem a alguém aqui e disse: faz assim, e você tem feito do seu jeito. Irmãs, com Deus não existe jeitinho brasileiro. Com Deus não existe fazer, aqui eu faço do meu jeito, da minha estratégia, não. Se o Senhor deu uma ordem, deve ser cumprida conforme o Senhor falou. Saul começa aparentemente certo e agora ele decide fazer do jeito que ele acha melhor. E quando Deus fala com Samuel e diz: Samuel, eu me entristeci. A Bíblia diz que quando Samuel ele ouve, ele fica triste. E ele clama a noite inteira. Irmãs, que homem de Deus era o Samuel. Que profeta de Deus era o irmão Samuel. Oh, glória! Ele poderia se alegrar e dizer: bem que eu já desconfiava, Senhor, que Saul não ia dar certo. Mas não. Ele se entristece por aquilo que ele ouve do irmão Saul.
Oh, glória, o rei de Israel. Agora ele simplesmente vai, procura a Saul. E no verso de número 8, a Bíblia diz que ele começa a desobedecer a ordem. Ali onde o Senhor dá ordem para ele, ele leva o rei Agag. E de repente Samuel vai atrás dele e a Bíblia diz que quando Samuel vai até ele ouve falar que Saul, ele levanta um monumento para si próprio. Olha só, Saul levanta uma estátua para si próprio. E ele sai da região onde ele está e Samuel se encontra com ele. E Samuel diz assim: Saul, tu obedeceu a ordem? E Saul, descarado, diz assim: eu obedeci toda a ordem. A Bíblia diz que ele cumprimenta Samuel com alegria. Mas como se nada tivesse acontecido. E Samuel diz assim: olha, Saul, mas que barulho é esse que eu estou ouvindo? De ovelha? Que barulho é esse que eu estou ouvindo? Samuel está dizendo: olha, Saul, disseste que cumprisse a ordem do Senhor, mas tem algo estranho aqui acontecendo. Quando Samuel chega até ele, ele sauda assim: Deus te abençoe, Samuel. Como se tivesse... Irmãs, sabe aquele tipo de situação que a pessoa está por um fio, está só o fígado, mas não, está tudo bem, está atolado no pecado, mas está tudo bem. Ei, o Senhor vai levantar um Samuel para te confrontar. O Senhor vai levantar um Samuel para bater de frente contigo. E o Senhor deu oportunidade a Saul. Agora Samuel chega, cumprimenta ele e diz: olha, pode ver que Samuel já não chega repreendendo ele. Talvez fosse nos nossos dias. Por quê? Não. Ele simplesmente chega a Saul com amor. E diz: Saul, que barulho é esse que eu estou ouvindo, Saul? E Saul tenta dar um jeitinho na explicação. E Saul diz: então, Saul, é que os soldados pegaram as melhores ovelhas. É que os soldados pegaram os melhores gados. Mas é assim, é para sacrificar o Senhor. Olha só a estratégia. Não, mas não é para fazer outra coisa, é para sacrificar o Senhor. E Samuel, tem uma hora que Samuel se cansa. A Bíblia diz que ele diz: basta. E lembra a Saul da ordem que o Senhor tinha dito. E diz assim: Saul, o que foi que o Senhor te disse, meu filho? O que foi que o Senhor falou para ti, Saul? Qual foi a ordem que o Senhor te deu, Saul? Ele não disse para você que era para você exterminar tudo, Saul. No que o Senhor tem mais prazer, Saul? Em sacrifícios ou em obedecer a voz dele? E Saul fica como se nada tivesse acontecido. Irmãs, acontece assim com a gente? Acontece. O Senhor está falando com alguém aqui. O Senhor te deu uma ordem e você tem agido do seu jeitinho. Você tem feito da sua forma. E o Senhor me traz aqui para te dizer qual foi a ordem que eu te dei. O que foi que eu te falei. Como foi que eu direcionei para te fazer. O porquê estás fazendo do teu jeito. E agora simplesmente Saul olha para Samuel, imagine a situação constrangedora. E diz assim: Saul, por favor, eu sei que eu errei. Eu sei que eu pequei. Saul, eu sei que... Samuel, eu sei que eu desobedeci a ordem de Deus. Mas volta comigo para me adorar o Senhor. Irmãs, igreja, ele não estava preocupado com o que o Senhor falou. Ele não estava preocupado em ter desobedecido a Deus. Quando a Bíblia diz que ele levanta um monumento para si próprio, ele estava pensando no próprio interesse dele. O coração de Saul já estava distante há muito tempo. Só estava a capa. Oh, Deus! Ei, o Senhor sonda, o Senhor conhece o nosso coração. Provérbios diz que acima de todas as coisas, o que nós devemos guardar é o nosso coração, porque ele dirige o rumo da nossa vida. Nós podemos esconder de todo mundo como está o nosso coração. Está atolado no pecado, na miséria,
e aqui só a capa. Eu vou falar, Senhor. Aqui só a capa. Mas o Senhor me traz aqui para te dizer, Ele está te dando oportunidade. Saul, nem um pouco arrependido, não se arrependeu, simplesmente disse, não, Samuel, eu pequei, eu errei, como se fosse normal. Não, eu errei, volta comigo para adorar. E Samuel disse, não. Quando Samuel se vira, a Bíblia diz que Saul segura a capa de Samuel, e a capa se rasga, e ele diz, hoje o Senhor rasga de ti o reino. Hoje mesmo. Irmãs, Saul sai daquela batalha com os amalequitas como se ele tivesse vencido, mas ele perdeu. E não perdeu só o reino, ele perdeu a presença de Deus. Talvez tem guerras que nós estamos lutando, que achamos que estamos ganhando, na superficialidade, achamos, não, Deus está. Deus não está. Deus não está. Deus não está no pecado, Deus não está. Deus não está. E Saul sai como se tivesse tudo. E ali o reino é rasgado. Só que ele insiste. E quando ele vai falar para Samuel, que o povo pegou para sacrificar, ele diz, eu fiquei com medo do povo. Irmãs, não acontece assim com a gente, igreja. A gente ouve algo da parte de Deus, mas tem a pressão do povo. Ele transfere aquilo que, a distância do coração dele, ele justifica no povo. E ele diz, não, mas eu fiquei preocupado, Samuel, com o que o povo ia dizer. E ele está tão preocupado com isso ainda, mesmo sem usando Samuel, que ele simplesmente diz assim, volta comigo para adorar. E Samuel diz, não. Até que ele insistiu tanto, que Samuel voltou. Só que a preocupação dele em voltar, não era nem de fato adorar o Senhor. Ele estava preocupado com os anciões. Pode ler o texto, a Bíblia vai dizer que ele estava preocupado com os anciões, com os mais velhos, com o que eles iam falar a respeito dele. Ele estava preocupado com o status dele. Ele não estava preocupado em ter perdido o reino e a presença do Senhor, não. E a Bíblia diz que simplesmente sai, adora o Senhor, é feito o sacrifício, e Samuel vai para casa. E desde aquele dia nunca mais Samuel viu a Saul. Só que aqui entra o cenário que eu quero falar justamente sobre a distância do coração e um coração próximo. A Bíblia diz que Deus fala com Samuel. E diz, Samuel, pega uma botija, uma vasilha de azeite e vai até a casa de um homem chamado Jessé. E não te preocupa porque lá eu vou te dar toda a direção. Só vai porque eu vou dizer quem você deve ungir a rei. Samuel simplesmente obedece conforme o Senhor tinha dito. Porém Samuel se preocupa e diz assim, Senhor, olha só a preocupação de Samuel, a preocupação de um homem de Deus. Senhor, se Saul souber, ele vai querer me matar. Se Saul souber que eu fui ungir, ele vai me matar. E o Senhor diz assim, Samuel, eu vou te dar uma estratégia, meu filho. Você pega um novilho, vai até a cidade onde Jessé está e convida ele e a família para sacrificar o Senhor. Ele chega, ele vai, ele faz conforme o Senhor diz. A Bíblia diz que quando as autoridades vê Samuel entrando, eles vão de encontro, mas eles vão tremendo. Eles vão com o coração cheio de temor, porque eles sabiam que quando Samuel chegava, alguma coisa Deus falava, alguma coisa Deus bradava, e as autoridades tremendo de medo, e eles perguntam a Samuel, Samuel, é de paz a tua vinda? Samuel disse, é de paz. Oh, Ramai, Alassui, Comanai. Como é que as pessoas sentem o nosso coração? Como é que nós estamos diante de Deus, mas diante das pessoas? Samuel, ele era temido, porque Deus era na vida dele. Sabe aquele profeta que você olha e diz assim, ó, quando essa mulher abre a boca, é tiro e queda. Quando esse homem abre a boca, é Deus assinando. Não era qualquer profetinha aí que falava, não, Samuel era um homem de Deus, e as autoridades temiam ele.
E ele vai, é de paz. Quando ele chega na casa de Jessé, ele entra, se acomoda, conjecturando, e diz assim: ô Jessé, eu vim ungir um dos teus filhos a rei. Me apresenta aos teus filhos. Vem Eliabe. Só que antes de ele olhar para Eliabe, a Bíblia diz que ele pensa: certamente é esse que o Senhor quer como rei. E na hora o Senhor fala com ele. Diz os comentaristas que Samuel pensou daquela forma porque Saul era um homem muito belo. E certamente, como Eliabe era um homem forte, ele imaginou que fosse aquele que o Senhor queria. Mas na hora o Senhor diz assim: Samuel, não olhe a aparência, Samuel. O homem pode olhar a aparência, pode olhar a capa, mas eu olho para dentro do coração. Eita, que Deus tremendo é esse. Olha para dentro do coração. Você tem ideia do que é sondar? Sabe como você pega uma meia e você vira do lado avesso? Mais ou menos isso. O Senhor virava Samuel do lado avesso. Ele conhecia Samuel por inteiro, o fígado, o rim, o sangue. E agora Samuel pede para apresentar os outros filhos. A Bíblia diz que passa os 7 filhos. E o Senhor disse: não é nenhum desses daí não. E daí está lá Davi lá no campo cuidando das ovelhas do pai. E Samuel pergunta: olha, não tem mais nenhum filho? Acabaram-se os jovens? E ele diz: tem um ainda, está lá no campo, manda chamar, que nós não nos sentaremos à mesa enquanto ele não chegar. Eu imagino que Davi estava como todos os dias, no campo, e talvez o louvor que ele cantava, se fosse nos dias de hoje, talvez ele louvaria: Tu és o Deus que me vê no secreto. Tu és o Deus que me vê no oculto. Tu és um Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só. Davi está lá louvando ao Senhor. Daqui a pouco, o pai manda chamar. Vai lá, de repente ele estranha, porque não era de costume, talvez naquele horário. E ele vai lá todo inocente. Quando ele chega lá, Deus diz: Samuel, levanta, porque é esse. Davi todo inocente, ele nem tinha noção do que o Senhor ainda faria através dele. A Bíblia diz que quando Samuel termina de ungir a Davi, o Espírito do Senhor se retira de Saul. E a partir daquele dia o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Para você ver a situação, o estado que ficou Saul, que a Bíblia diz que os servos dele disseram assim: ô Saul, a gente percebe que esse espírito que está sobre ti de tormenta veio da parte do Senhor, Saul. E deixa eu te dar um conselho, Saul. Vamos procurar alguém que toque para cantar uma música para que se acalme, porque está insuportável aqui. Irmãs, sabe aquele tipo de situação que você presencia ou você vivencia, você diz assim: não quero mais, não chega, estou cansada. Os servos já não aguentavam mais Saul naquela situação. E os servos detectaram, até talvez o que Saul não detectou, que era um espírito maligno do Senhor, da parte do Senhor. Irmãs, não era o diabo que mandou alguém, não. Foi o próprio Deus, está claro, as escrituras diz, não estou fugindo da Bíblia. Foi o Espírito enviado pelo Senhor. E atormentava aquele homem. E até que um dos servos disse assim: olha, eu conheço um. Eu conheço o filho de Jessé, o belemita. Ele toca bem, tem boa aparência, tem bom senso e tem a presença do Senhor. Oh, glória! Ele até toca bem, ele até canta bem, mas ele tem a presença do Senhor. E é o diferencial na nossa vida, a presença do Senhor. Agora, simplesmente, Saul manda chamar Davi. E lá, meu Deus, está no céu Saul, com a presença de Davi. E Davi começa a tocar, e ele começa a se acalmar, e as coisas começam aparentemente ir bem. Até que surge uma guerra.
dos amalequitas, os filisteus. E a Bíblia diz que os irmãos de Davi tinham se alistado para a guerra. Eliabe e os demais irmãos, 3 irmãos, os 2 irmãos. E ele vai, e Jessé manda Davi de tempo em tempo ir levar pão, e levar queijo lá para o chefe. E de repente, um dia desses, Davi está lá no meio. E ele ouve falar que um filisteu, Golias, estava afrontando o povo de Deus, 40 dias já azucrinando aquele homem lá. E teve um dia que ele disse assim, olha, para Saul, manda algum dos teus servos aí vir contra mim, e se eles vencer, nós serviremos vocês, mas se nós vencermos, vocês servirão a nós. E a Bíblia diz que quando Saul e os soldados ouvem isso, eles tremem de medo, eles ficam aterrorizados. Davi volta para casa, pega o que o pai mandou, levar para os irmãos, ver como é que os irmãos estão. Nisso ele ouve novamente falar do filisteu. E de repente a Bíblia diz que um dos irmãos dele, ele abre assim, ô Davi, ele ouve Davi conversando com o soldado, diz assim, ô Davi, o que tu está fazendo aqui? Eu conheço a tua intenção, tu só queria ver a guerra. E Davi olha para ele e diz assim, o que eu estou fazendo? Eu só fiz uma pergunta. E a Bíblia diz que ele vai em outro soldado e pergunta, e o soldado conta a mesma história. Ah, aquele que vencer, o rei vai dar a filha, e além da filha não vai cobrar impostos da família. Fechou. Agora, Davi chega aos ouvidos de Saul o que Davi tinha dito. Quem é esse filisteu para afrontar o povo do Deus vivo? E Saul ouve e manda chamar Davi. Ô, Davi, aconteceu assim? Sim. E eu vou dizer uma coisa, ele disse para Saul. Vocês não precisam ficar com medo desse filisteu aí. Eu vou contra ele. Olha, um homem, um jovem ou um adolescente cheio da presença de Deus, ousado, e disse, eu vou. Daí o verso quando nós lemos, a Bíblia vai dizer que Saul olhou para ele, talvez com cara de pena, disse assim, oh meu filho, não tens condição de lutar contra ele. És só um menino. E vou te dizer mais, esse homem é experiente em batalha. Ele é um guerreiro desde que ele era jovem. Tu está crescendo agora aí, Davi. E Davi disse, olha Saul, deixa eu te contar uma história. Eu estava lá no campo, e veio um leão, e veio um urso, e eu matei. Resumindo, e eu matei. E assim como o Senhor me guardou, Ele vai me guardar também diante desse filisteu. Irmãs, o Golias era gigante, 2,90 m, o dobro de mim, tem 1,62 m. E agora Davi, todo ousado, a Bíblia diz que Saul coloca a armadura nele, e ele começa a se sentir pesado, desconfortável, diz, não vou usar isso aqui não, porque eu não estou acostumado. A Bíblia diz que ele pega 5 pedrinhas do riacho. Irmãs, isso é fora do sério. Pega 5 pedrinhas e não, eu vou. O pastor de ovelha com a bolsinha do lado, 5 pedrinhas, diz, eu vou. Pela lógica, um gigante daquele tamanho morreria com uma pedra na testa, irmãs. Davi vai, e de repente Golias começa a rir, a Bíblia diz que ele começa a rir, e diz, enviaram um rapaz aqui para mim, ô menino, o que você acha que eu sou, um cachorro? Para você vir com um pedaço de pau? E a Bíblia diz que Davi foi correndo em direção a ele, oh glória. Ele disse assim, tu vem contra mim com espada e escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, e todo o povo verá que o Senhor é Deus sobre esse povo. A Bíblia diz que Davi pega as pedras, e ele gira a funda dele, e vai direto na testa do gigante, e o gigante tomba para frente. Mas foi o Senhor que deu um tapa na cabeça daquele gigante, ele caiu para frente. Porque, logicamente, não tinha como aquele gigante cair com uma pedra na testa. Vamos ser sinceros. E aquele gigante morre, a Bíblia diz que Davi vai, monta em cima dele, pega a cabeça dele e volta. Quando Saul ouve dizer que Davi venceu, ele diz assim, de quem ele é filho? Ele tinha até se esquecido, ele estava tão perturbado que ele tinha até esquecido de quem Davi era filho. De quem ele é filho? Ah, ele é filho de Jessé. Ele pede para Eliabe perguntar, ele vai,
O Eliabe disse: Senhor, eu não sei de quem ele é filho. Então pergunte a ele. A Bíblia diz que Eliabe leva Davi até Saul e diz assim, e Saul pergunta para ele: de quem tu é filho? Eu sou filho do Jessé, o belemita. E a Bíblia diz que naquele tempo Jessé já era muito velho. Agora a Bíblia diz que Saul pede a Jessé que Davi continue lá com ele. E ele continua porque a Bíblia diz que Saul se agradou de Davi. Agora simplesmente Davi começa a ter algumas ações. A Bíblia diz que ali Jonatas amou Davi e fez uma aliança com Davi. De repente, Saul começa a olhar diferente para Davi. Porque começa a se ouvir um cântico. Davi matou 100 milhares. E Saul milhares. Davi milhares de milhares e Saul milhares. E a Bíblia diz que Saul olha assim. Peraí. Davi matou. Como é que é? E a Bíblia diz que a partir daquele momento, Saul começa a olhar Davi diferente. Ah, já sei o que está acontecendo. Ele está me apunhalando por trás. Não. O Senhor estava preparando todo o cenário para Davi. Saul nem sabia que Samuel tinha ungido a Davi. O Senhor já estava preparando o coração de Davi para aquele cenário, para aquela realidade. E a Bíblia diz que Davi, ele cumpria toda a missão que ali Saul mandava. Davi era um homem obediente, mas perceba que Davi tinha um coração próximo de Deus. Davi era um homem sensível. Davi era um homem arrependido, diferente de Saul, que pensava no seu próprio status. Ele não estava nem aí com o que o Senhor queria. Irmãs, igreja do Senhor, cada um de nós sabemos de onde o Senhor nos tirou. Sabemos da realidade que nós estávamos. Em minhas orações eu tenho o hábito de dizer: Senhor, eu não tenho do que me gloriar. Como diz Paulo, se for para me gloriar, eu vou me gloriar no Senhor. Porque eu não tenho mérito nenhum para estar onde eu estou. Para ter a presença que eu tenho, eu não tenho mérito nenhum. Para quem não sabe, eu vim do Monte Serra, ali do morro do Monte Serra, Mauro Ramos. E tem duas irmãs aqui, ó, que congregaram comigo, a Ju e a Mica. Foi minha amiga de escola. Cresceu, vendo crescer, crescemos juntas ali. E o Senhor me tirou de uma realidade que ninguém poderia me tirar, assim como também tirou você. O Senhor me tirou de um cenário, irmãs, que pela lógica é impossível. Seria impossível ser quem eu sou hoje em Cristo. Impossível. Eu lembro de algo que aconteceu, o Senhor moveu para que você entenda. Estou dentro da realidade do texto. Em 2008, deu uma chuva muito forte, começou a deslizar casas. Não sei se vocês lembram. E nesse período, nós estávamos passando por essa turbulência. Nós somos de uma família onde o meu avô partiu e deixou uma casa para cada um, num terreno maior que a igreja. E cada filho morava no mesmo terreno. Até que em 2008 começou a dar enchente, chuva, a nossa casa enchia, enquanto dormíamos, a parede da cozinha caiu. Decidimos mudar para outra casa, mais na escadaria, mais abaixo, e a parede da cozinha caiu também. E eu não entendendo nada. Eu sem entender nada, porque nem tinha aceitado Jesus, não conhecia Jesus, e nós perdemos tudo. Nisso nós fomos morar de favor, na casa de uma patroa da minha mãe, e lá ela deixou nós passar alguns dias ali. Nesses períodos que nós passamos lá, nós estávamos atrás de casa para alugar casa. Minha mãe trabalhava na época na casa dessa moça, e meu pai fazia bico. Ganhava um troco ali que mal a gente conseguia comer. E para você ter ideia, datas de aniversário não eram comemoradas. E sabe o que nós fazíamos? Eu conto isso sem vergonha nenhuma, porque eu sei de onde Jesus me tirou. Quando chegava a data de aniversário, nós descíamos para o Imperatriz e nós comíamos bolo do lixo, que estava um dia, no outro dia vencia. E quando a gente via que tinha alguém vindo, descendo do morro, nós se escondíamos atrás da lata de lixo para ninguém ver a gente comer. Eu não tenho do que me gloriar, porque eu sei de onde o meu Jesus me tirou. Minha mãe não tinha dinheiro para comprar um bolo.
Minha mãe não tinha dinheiro para comprar um frango, que hoje a gente come frango assado. Carne passava longe. E nós olhávamos para aquilo sem perspectiva de vida. E minha irmã andava de prédio em prédio no centro, pedindo roupa porque a gente não tinha roupa para vestir. Pedindo comida porque tinha dias que a gente não tinha comida para comer. E quando tinha momentos e eu lembro que era tudo muito restrito, minha mãe fritava um frango, um pouquinho de arroz e um pouquinho de feijão. E quando acabava, eu ainda estava com fome. Mas a minha mãe não podia me dar, porque o troquinho que ela tinha era para dividir um pouquinho para cada. E naquilo, eu começava a me angustiar sem entender o porquê, e eu ia para a casa da minha tia, comer resto de comida que sobrava. Minha tia chegava lá, eu chegava na minha tia, ela ficava desesperada, porque eu comia o resto dos meus primos que sobrava da comida. Eu vou me gloriar no quê? Para os grandes aqui, lembra de onde o Senhor te tirou? E abaixa esse nariz aí. Mas para os que ainda entendem a sua essência e sabem de onde o Senhor tirou, continue grato. Continue agradecido. Eu lembro que tinha um dia, nós estávamos na casa de aluguel, já nessa época, e nesse dia eu já tinha aceitado a Jesus, e eu lembro que não tinha frango em casa. E a minha mãe desconcertada, sem saber o que falar. Eu lembro que eu saí, porque eu comecei na Igreja Deus e Amor, com um moço que me convidou, um casal. E ele disse assim, menina, eu vou carpinar um terreno ali, e se você quiser eu posso levar você comigo, para você ganhar um troco. Ele sabia que nós passávamos necessidade. E de repente aquele homem começou a carpinar, eu comecei a ajudar ele, e ele tentou mexer comigo. Quando ele tentou mexer comigo, eu fiquei muito irada, pensando numa menina que era braba. E eu fiquei muito irada, e eu disse, ó, eu quero meu dinheiro agora, e eu vou embora. Eu estava ajudando na boa intenção, inocente. E ele disse, não, falei assim, não. Ele falou, eu não tenho dinheiro. Eu falei, te vira. Eu sabia da realidade lá em casa, não contei nada. E ele vai no mercado e falou assim, eu posso te pagar em compra? E eu na minha mente, Jesus, o Senhor sabe. E ele pagou em compra. Quando eu chego em casa com a sacola de frango, a minha mãe chora. E diz, filha, da onde que tu arrumou isso? Eu falei, mãe, ganhei aí. E só o Senhor sabe de outras histórias que eu poderia ficar aqui a tarde inteira contando. Não pense que eu nasci num palácio. Não pense que eu nasci debaixo de... Não, irmãs. Talvez eu nasci na mesma realidade que você aqui, também já passou por isso. Mas lembre, todas as vezes que o nariz quiser empinar, lembra que você não tinha nada para comer. Lembra que quem te tirou da realidade onde você estava foi o Cristo. Foi o mesmo que olhou para Davi e disse, eu vou te tirar daí e vou te usar. E o Senhor foi fazendo promessas sobre a minha vida e disse assim, através de ti, minha filha, eu vou levantar ministérios. E cada dia que passa eu vejo as promessas do Senhor se cumprir à risca na minha vida. Hoje as pessoas me olham aqui, me vejam tendo oportunidade, me vejam bem casada com um maranhense, acha que eu nasci. Não, irmãs, isso é milagre. Se coloque de pé, por favor, já vou entregar. Isso é milagre. As pessoas me perguntam, Alexa, mas eu nunca te vi, onde tu é? Eu sou do morro. Eu sou do Monte Serra. Porque eu não tenho do que me gloriar. Esse Jesus muda a história. Quantas vezes nós não tínhamos pão para comer, um pão nem para dividir para os irmãos, e eu descia para a sinaleira perto do shopping e vendia bala. É errado vender bala? Claro que não. Mas eu era só uma criança. Mas o Senhor é Deus que muda a história. Ele é Deus que faz quando nós obedecemos a sua ordem. Você tem a oportunidade hoje de terminar como Saul ou de ser como Davi. Terminar como Saul é muito triste. Um homem atordoado, dominado pelo maligno. E o espírito maligno da parte do Senhor que o Senhor enviou a ele é consequência de toda a desobediência dele. Para nós que obedecemos, as bênçãos do Senhor é sobre nós. Para nós que o Senhor nos guarde de nunca a gente desobedecer.
e fazer do nosso jeito, o fim é calamidade. O fim é tristeza. Que o Senhor, nessa tarde, possa trazer à sua mente, à sua consciência, o que é que Ele te ordenou, que você tem feito do seu jeito, e de onde Ele te tirou para te não se engrandecer. Amém, irmãs?